porque eu acho que eu era casada com um cara, com o Roberto, que é um empresário muito sério, muito sei o quê. Ah, tá. E as pessoas tinham a imagem de mim, aquela patricinha séria, e de repente me viram tacada no chão, dançando de 4, de 8, de 12, e eu dançando quadradinho de 8, entendeu? Eu lembrei disso. Então o povo ficou assim. E o mais engraçado foi porque, assim, eu sempre fui muito assim de me jogar. Como eu nasci na televisão, eu faço programa de TV desde os 7 anos de idade. Um dia eu tô no programa, aí tava no programa um monte de artista e tal, não sei o quê, e a Ana Hickman tava apresentando o programa, e ela falou assim uma hora, que vai ter o quadradinho de 8. Eu falei, ué, eu sei dançar. Ela, hã? Eu falei, ela não sabia nem, ela tava falando, mas não sabia nem o que era. Eu falei, eu sei dançar o quadradinho de 8. Como assim você sabe dançar? Eu falei, porque eu fiz uma matéria e eu aprendi. E Isso comecei ao vivo, a dançar, né? ao vivo. Só que eu dancei e colocaram a música, e eu comecei a dançar, e aí o diretor falava assim, continua. E eu, acabada lá e dançando, eu não sabia mais o que fazer. Sabe quando a pessoa, você tá dançando? E continue. Quando acabou o programa, eu andava. Aí a faxineira da Record falava, Ticiane, você é muito engraçada. Aí vinha o porteiro, Ticiane, você é muito... Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Eu achei estranho, assim, o pessoal todo falando. E eu, legal. Na época, minha assessora me liga, desesperada, e fala assim, Ticiane, tá todo mundo querendo falar com você, porque você dançou o quadradinho de 8. Eu falei, e aí? Ela falou, o que eu falo? A revista Veja, Caras, quem, não sei o que, não sei o que lá. O que eu falo? Eu falei, fala que eu dancei. Mas você quer falar ou você quer que eu não fale? Eu falei, não, gente, peraí, me dá o telefone aí, eu falo. Ela só vai falar o quê? Eu falei, vou falar que eu dancei. Eu sempre gostei de funk. Eu achei engraçado a atitude das pessoas. Sim. E logo nessa época, a época que eu tava me separando. Então todo mundo achou que a minha separação foi porque eu dancei o quadradinho de 8. E eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa e eu mostrei pra todo mundo. Falei, gente, eu dancei isso e tal. E todo mundo começou a rir. Os filhos do Roberto, na época, riam. Falava, não acredito que você dançou. E ria achando engraçado. E esse episódio ocorreu logo depois da Ticiane, que era uma senhora casada, mãe de família. Durante um lapso mental ao vivo num programa da Record, ela achou que seria uma boa ideia ficar de ponta cabeça e em 4 apoios para poder dançar o quadradinho de 8. Não tem problema, era moda naquela época. Essa era a música oficial da Ticiane e pegaram ela na fraqueza, né, senhores? E o pessoal, a hora que viu a situação da Ticiane de ponta cabeça, com o bumbum pra cima e tudo, chegaram à conclusão que aquilo não era nada cristão, e a Ticiane, infelizmente, por causa do patriarcado e tudo mais, tomou o ghost do Roberto Muxos, que ele não é obrigado a isso, e também logo depois ela acabou perdendo o seu emprego na Record. Mas eu acho que pior foi o casamento. O Muxos não gostou nada dessa história, e tudo isso só por causa de uma dança. Dizem os especialistas que o Roberto exagerou na ocasião, a Ticiane era muito jovem, não sabia o que ela estava fazendo, mas é meio complicado mesmo. Imagina o Roberto Muxos numa reunião de negócios, prestes a fechar um negócio multimilionário, e de repente alguém comenta sobre essa dança muito louca aí da esposa dele na época. Como que o cara vai fazer? Imagina só, o cara chega, pois é, Roberto, vi sua esposa dançando ontem na Record, fiquei impressionado. Aí o Muxos vai falar, ela é assim mesmo, fazer o quê? É o jeito dela. E na opinião do Muxos, eu acho que ele nunca declarou isso pra ninguém, mas pra ele, na certa, não existe esse negócio de é o jeito dela, tem que ser do jeito dele. E o Muxos certamente se sentiu desprestigiado quando viu a esposa dele na época fazendo esse tipo de coisa, não só porque ele perderia a sua moral com os seus sócios acionistas das empresas, mas também com os funcionários, né? Existem poucas coisas no mundo que são piores do que peão de firma. Imagina o pessoal tirando sarro do Muxos quando viu a Ticiane dançando desse jeito, os comentários, cochichos e tudo mais que o Muxos teve que conviver naquela época, e o cara não é obrigado a isso. Se você vai puxar a capivara dele e ver qual biotipo de senhoras que ele já se relacionou até hoje, facilmente você percebe que existe um padrão. A primeira que ele ficou casado de 1980 a 89 foi essa madame aí, Sarah Grisman, uma senhora bastante elegante e tudo. Ou seja, Robertão conheceu essa madame aí há 45 anos atrás, nos velhos tempos. A gente nem era nascido ainda e o Robertão Muxos já estava castigando. E depois dessa, Muxos se relacionou com uma outra senhora, e eu gostaria que os senhores desse uma atenção especial pro nome dessa querida aí, que se chama Gisela Prochaska, exatamente. E nesse período, que foi de 1990 a 98, essa senhora passou a se chamar Gisela Justus Prochaskas, muito parecido com Cíntia Chagas, né, se for ver. Mas brincadeiras à parte, eu gostei muito desse nome aí, Prochaska. E tá aí a foto dela também, uma senhora elegante, com o selo Roberto Muxos de qualidade, né, senhores? Se a pessoa se relacionou com o Roberto Muxos
em algum momento da vida, pode ter certeza que é uma guerreira paciente, que o Muxus parece que é meio chato e intolerante em alguns momentos. Mas tô brincando, que eu sei também que tem o gado do Roberto Muxus que não gosta que ficar fazendo piada com ele. Inclusive, tudo que eu tô falando aqui é uma grande brincadeira, viu, pessoal? Eu gosto muito do Muxus. Lá ele, né? Mas antes murchos do que duros, né, senhores? E o Robertão parece que não pode ver uma prochasca bem afeiçoada dando sopa, que ele já quer casar. E com a primeira ele ficou casado durante 9 anos, com essa aí ficou 8. E a próxima da lista é ninguém mais e ninguém menos do que Adriane Prochaska Galisteu. Tô brincando, não é Prochaska, todo mundo sabe, mas seria interessante, né? Se a Adriane Galisteu tivesse um Prochaska no meio do nome dela, porque uma Prochaska sempre é bem-vinda, né, rapazes? E o Robertão começou a se relacionar com ela em 1998 e terminou em 99, casamento relâmpago. Ele inclusive apareceu recentemente falando que a Adriane Galisteu tinha um certo bafo de cigarro e que se vestia muito mal, com roupa de brechó, e na incrível marca de 1 ano, ghost da Adriane Galisteu. O Muxus, por ele ter esse padrão alto de qualidade, certas coisas não são admitidas. E olha que a Galisteu, principalmente naquela época, era uma senhora bem famosa, VSM no auge, ex do grande Ayrton Senna, então de certa forma a gente tem até uma certa memória afetiva com a Galisteu, mas isso não foi o suficiente pro Muxus, é amiga, próxima. Se o cara não quis ficar com a Prochaska, senhores, você acha que ele vai querer ficar com a Galisteu fumando um cigarro atrás do outro? Mas isso não foi problema nem pro Roberto Muxus e muito menos pra Adriane Galisteu, que depois disso ela ainda rodou respeitosamente no carrossel, né, rapazes? Eu já fiz até um vídeo falando disso, que ela se relacionou com jogador de futebol, ator, diretor, menos com motoboy e entregador de pizza, mas o resto, tô brincando, a Adriane é uma senhora muito bem casada hoje em dia, uma senhora de respeito, e o Muxus seguiu a vida dele. Depois disso, ele fez uma pausa dramática em sua carreira ensalsichante amorosa, ficou de 99 a 2006, só no 5 contra 1, né, senhores? Só na casa de massagem, Roberto Muxus resolveu tirar um tempo sabático, eu acho, sei lá o que, e só no ano de 2006 ele se relacionou com essa madame aí, Ticiane Pinheiro, que também sempre teve o seu VSM devidamente elevado, atendendo assim ao padrão Muxus de qualidade, só que o problema foi justamente aquele dia que a Ticiane resolveu dançar com a Prochaska pra cima, senhores. E isso não é nada cristão, tá de brincadeira? Muxus, a partir do momento que viu aquelas imagens, já acionou seus advogados, contadores e os maiores especialistas em ghost que existe na face da terra. Ticiane Pinheiro, que nessa ocasião perdeu não só o Roberto Muxus, mas também depois ela deixou de participar desse programa da Record, que ela tá de brincadeira. Imagina você ligar a TV logo nas primeiras horas da manhã e ver a Ticiane nessa situação em 4 apoios. Isso é um tapa na cara da sociedade. E essa fatídica dança aconteceu no ano de 2013. Muxus, 2 anos depois, encontrou a sua futura esposa durante o programa Aprendiz, ou seja, misturou as coisas, né? Você não pode se relacionar com uma pessoa que você trabalha, mas segundo Muxus, as regras estão aí para serem quebradas, até porque ele era o patrão. A atual esposa, Ana Paula Seibert, não resistiu aos encantos do vovô garoto, só que, como eu falei, existe um certo padrão. O Muxus gosta de jovens loiras atraentes, e a partir do momento que a guerreira vai se tornando a tia Neide, é amiga, né? Pergunta pra Prochaska pra você ver. Mas é uma grande brincadeira esse negócio da Prochaska. Todas as madames que eu citei nesse vídeo são pessoas respeitosas, inclusive a Ticiane, ela mesmo tá assumindo nesse podcast que houve um equívoco aquele dia. Uns 5 minutos, quem nunca, né, senhores? Deu uma de louco no serviço. E como eu falei, talvez aquela música mexeu com a Ticiane. Pegaram na covardia, pode ser até que o próprio pessoal da produção sabia que a Ticiane tinha uma dificuldade com essa música, e assim que ela ouviu as primeiras notas dessa canção, ela perdeu completamente as suas faculdades mentais e começou a se comportar daquele jeito. Só que não é por causa desse episódio isolado que a Ticiane é uma pessoa ruim, muito pelo contrário. O Robertão Muxus rodou no carrossel, né, senhores, se for ver. Mas não tem problema, porque que homem não gostaria de se relacionar com senhoras jovens, loiras e atraentes? Esse vídeo não deixa de ser uma grande homenagem ao Roberto Muxus. Inclusive, eu acho que o Muxus deveria ser o presidente do Bostil, senhores. Eu já vi várias entrevistas dele, tenho uma admiração até se for ver pelo Muxus. No vídeo anterior que eu fiz dele, algumas pessoas escreveram que eu tava fazendo hate gratuitamente com o grande Robertão, mas não há motivos para preocupação, senhores. Eu não sou um gado do Muxus, mas eu acho ele um cara bem bacana se for ver. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa
pensa disso. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. E o mais importante de tudo, rapazes, se você quer ajudar esse canal aumentando o VSM dele, clique na sinetinha das notificações, isso vai ajudar muito o engajamento. E além disso, eu gostaria de te convidar a considerar um dia juntar-se a Junior Masters Prochasca Teta Bolivariano Chedney dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Hoje em dia, além do Prochasca, temos mais de uma centena de pessoas que aderiram a esse clube para ter acesso a vídeos exclusivos por R$ 2,99 e também temos o nosso grupo do Face que é de graça, entre lá que você vai ser muito bem recebido. E se você não assistiu algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu te convido a assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final, valeu!